Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí a mais uma live da revista Temporalidades. Vou aguardar a nossa convidada de hoje, a professora Lívia, entrar para eu adicionar ela aqui. Professora. Professora Lívia. Oi, tudo bom? Acho que eu consegui, né? Tudo bem? Deu certo. Deu certo, é. A minha família inteira entrando aqui. Ótimo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Em primeiro lugar, em nome da comissão da revista, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite para falar aqui um pouquinho hoje sobre esses temas tão apaixonantes, né? Que são a história, o futebol e a política, né? Que é aí interligado aí nos outros dois temas. Já te mandei um pouquinho antes, né? A gente já recebemos algumas questões. Nós fazemos lives de 15 em 15 dias, com temática diferente. E essa é a primeira live que a gente já recebeu perguntas antes da live. Então, o pessoal acho que gostou do tema. Aí vou fazer uma apresentaçãozinha bem básica sua, rapidinho. E aí a gente já vai engateando. A live, já explicando, quem acompanha mais tempo as outras lives, sempre acontece isso. A duração é geralmente 1 hora. Quando dá 1 hora exatamente, ele avisa que o aplicativo avisa e a live cai. E aí, caso a gente ainda esteja conversando, tiver perguntas e né, você também estiver disponível, a gente só encerra e depois volta numa nova. Tudo bem? Mas aí eu aviso certinho. Quando estiver quase acabando aqui, aí eu vou avisando. Só porque às vezes dá uns tilt de cair antes, mas qualquer coisa se cair, a gente volta. E a internet também, se der algum problema, a gente volta. Eventos online tem esse probleminha, né? Não tem jeito. Então, apresentando um pouquinho, a professora Lívia Gonçalves Magalhães. Ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e é professora de História do Brasil, né, da universidade e do programa de pós-graduação também, né? Puxei do Lattes, uma colinha do Lattes que eu tô lendo aqui. Possui experiência na área de história do esporte também, história do Brasil, história do esporte, com ênfase em memória, ditadura civil-militar, futebol, autoritarismo e gênero. Ela é autora do livro Com a Taça nas Mãos, que nós indicamos ontem, né? Toda segunda a gente faz uma indicação de livro aqui. E aí indicamos o seu livro ontem, né? Faz uma análise sobre a Copa do Mundo, México, Argentina, junto com as ditaduras, né? Brasileira e argentina, se eu não me engano, uma coisa assim. E é isso, professor. Então, assim, nesse primeiro momento da live, a gente sempre pede para os professores falarem um pouquinho sobre a pesquisa mesmo, assim, um pouco sobre a trajetória, né, enquanto pesquisa. E já pensando um pouquinho no seu tema, assim, né, pensando o futebol como um fenômeno político, social. Então, como que ele pode ser estudado dentro da historiografia? Como que é geralmente estudado? Como começou? Enfim, mais ou menos nesse ponto aí. E aí você pode falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, sobre a sua pesquisa.
Boa noite a todos e principalmente a Ana, né? Queria agradecer o convite. Você falou que agradece, eu que agradeço. Fiquei um pouco, confesso, que tô um pouco nervosa. É a primeira live de Instagram que eu faço. A gente tem a academia até nisso às vezes é meio conservadora, né? A gente está se achando muito revolucionário de usar YouTube, mas a gente ainda não arriscou aqui o Instagram. É YouTube e Google Meet, né? Que a gente está tentando, enfim. Mas acho muito legal a iniciativa de vocês, tá? Queria parabenizá-los também. Sei que é difícil, inclusive manter a periodicidade. Eu dei uma olhada, vi alguns muito legal, o professor Rodrigo Pato, né? Que eu gosto tanto dele também. Então, eu queria dar parabéns pelo projeto, tá? E, né, mais uma vez agradecer a participação e poder estar aqui conversando com vocês. Bom, para falar um pouco da minha trajetória, eu gosto muito dessa pergunta, porque ela surge, é interessante isso, né? Se eu vou para um evento falando assim, exatamente isso, né? Por que que você estuda futebol? É algo que interessa entender, porque muitos alunos até hoje falam, nossa, eu não sabia que eu podia estudar futebol como história, né? Eu sempre conto, eu falo muito dos meus alunos nas minhas lives, tá? Assim, meus orientandos, principalmente. Eu gosto de contar a história de uma orientanda minha, que foi a minha primeira orientanda na UF. Ela, não sei se ela já está até aí ou não, mas daqui a pouco alguém diz que eu estou falando dela, Natália Fernandes. Ela foi me orientada na monografia. E quando eu estava indo para a UF tomar posse, ela me mandou uma mensagem, na época eu tinha Facebook, perguntando se eu não podia orientá-la. Ou seja, eu nem tinha entrado na UF, mas tinha uma fofoca de que eu ia entrar. E ela falou, eu não sabia que eu podia estudar futebol. E aquilo para ela foi assim. E é engraçado, porque eu também não imaginava estudar futebol, né? E a minha trajetória com o futebol começou de uma maneira completamente diferente de todo mundo. Eu me formei em História na UF, eu estudava século XIX, construção do nacionalismo na Argentina, e eu fui fazer um mestrado na Argentina em estudos latino-americanos com um projeto de estudar século XIX. Na verdade, era um projeto de estudar a Guerra do Paraguai, tudo isso. Lá eu fiz um trabalho, porque lá é um pouco diferente, né? A gente tem muito mais disciplinas no mestrado e tudo mais. Eu fiz um trabalho sobre a Copa de 1970 e aí foi muito legal porque o diretor do mestrado conversando comigo viu e falou para mim, olha, eu acho que você é muito nova para não estudar algo que você tenha tanta paixão. E ele me incentivou a estudar futebol. Né? Naquele momento eu já estava no mestrado, então eu tive que mudar tudo, tanto que eu fiz o mestrado em mais tempo, né? E para mim foi uma coisa meio assim, eu fiquei meio perdida em outro país, mudar completamente a minha pesquisa, porque aí eu fui estudar futebol e ditaduras na década de 1970, ou seja, pulei 100 anos ali, né? Uma bibliografia completamente diferente. Por sorte, eu tive o apoio de muitas pessoas na Argentina, né? Tem o professor Pablo Alabarce, quem conhece um pouco dos estudos de futebol e quem foi meu aluno já leu o Pablo Alabarce, que foi uma pessoa absurdamente gentil e que hoje é um amigo, né, de pesquisa, um grande colega, e que ele falou para mim, vamos embora, a gente vai. E ali eu comecei. Isso foi em 2006, né? Então eu gosto de falar isso por quê? Porque na verdade o meu primeiro contato com toda a historiografia, toda a bibliografia sobre futebol é a partir da perspectiva argentina. Né? Então, e lá é muito interessante porque eles têm toda uma discussão sobre a sociologia histórica, a faculdade dentro, né, dentro da grande faculdade nacional que é a UBA, a faculdade de história está no departamento de letras, por exemplo, que para a gente é muito diferente, né? Então, o Pablo Alabarce era do departamento de comunicação social, então eu tive um contato muito interdisciplinar e o meu mestrado também era. Isso para mim também foi fundamental, é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, a gente faz um trabalho histórico, mas a gente não estuda futebol sem uma interdisciplinaridade, que eu acho que isso ajuda em qualquer tema de pesquisa. Mas no nosso tema, ele é fundamental, né? Uma das minhas grandes parceiras hoje de pesquisa, que é a minha colega Rosana da Câmara Teixeira, também da UF, ela é uma antropóloga, por exemplo. Então, eu participo de grupos de debate de futebol com pessoas, antropólogos, sociólogos, tudo, e eu acho muito legal e muito importante para a gente, né? A história no Brasil, de certa forma, a historiografia foi se isolando um pouco, assim, digamos. Bom, enfim, foi nesse caminho que eu comecei, então foi um grande desafio, inclusive porque, além de ser um tema que algumas pessoas de fato não levam muito a sério, digamos, até hoje eu escuto, mas isso não é futebol, isso não é, desculpa, isso não é historiografia, isso não é pesquisa e tudo mais. Ainda tinha toda a questão, óbvio, uma brasileira estudando Argentina na Argentina, falando de futebol. Né? Lembrem-se que 2006 foi ano de Copa do Mundo, inclusive, né? Então não foi um ano muito fácil, digamos assim, para as minhas pesquisas. Felizmente as duas, eu passei, foram
duas Copas do Mundo na Argentina e as duas Copas todo mundo foi desclassificado antes, então não tive. E o 7-1 eu tava bem longe já, então eu não tive que sofrer tanto assim, mas foi um grande aprendizado e depois voltei para o Rio de Janeiro para fazer o doutorado na UF, né? Mas sempre mantendo esse diálogo com a Argentina, até porque no meu mestrado eu pesquisei, na verdade, duas revistas, uma brasileira e uma argentina. No caso do Brasil, eu estudei a revista Veja, e na Argentina eu estudei uma revista chamada Gente, né? E como elas mostravam mostrava, de certa forma, uma construção, digamos assim, de discurso de apoio às ditaduras a partir do momento das Copas. Né? Como você falou, a Copa que foi no México em 1970 para o Brasil e a Copa que foi na própria Argentina em 1978 para a Argentina. Então ali eu já fazia uma história comparada dos meios de comunicação usando as Copas do Mundo com a Marina Franco, que foi também uma pessoa incrível, minha orientadora lá, que aceitou esse desafio. Marina brincava comigo, e isso eu também falo muito para meus alunos. A Marina dizia para mim: eu não sei nem quantos jogadores tem no campo de futebol. Então eu tinha uma leitora que não entendia de nada, isso é muito bom, porque eu viro e mexe, eu falo para meus alunos: olha, isso aqui vocês têm que explicar, porque o seu leitor não vai entender, né? A linguagem do futebol. Eu sempre Ali, gostei, eu frequentava Maracanã. E a gente coloca, né, no texto, assim, não tem como. sim. Eu sempre morei muito perto do Maracanã, né? A minha mãe mora até hoje ali, e a gente frequentava, ia aos jogos. Eu tenho um tio muito querido que trabalhava no Maracanã, então levava a gente. Então eu cresci naquele ambiente e eu era familiarizada com muitas questões que hoje eu sei que para algumas pessoas me olham e falam, não sei do que você está falando, mas eu acho que isso também é parte do trabalho de historiador. A gente tem que ser lido não só pelo nosso público, né? Então já é um exercício duplo para quem estuda esporte. Enfim, e aí depois eu voltei para fazer o doutorado, e no doutorado eu decidi estudar uma questão que ficou muito. É, transpareceu muito, ficou muito evidente para mim na minha dissertação, que era e a relação, como é que eu podia estudar a relação das sociedades com o próprio autoritarismo a partir desses eventos da Copa do Mundo, né? E foi muito interessante porque eu tinha uma leitura, digamos, que é muito mais a clássica, né, desses eventos do tipo, quem torceu apoiava, ou como é que pode alguém no meio daquele momento, né, torcer para Copas do Mundo, para o futebol, mesmo eu gostando tanto de futebol. E eu acho muito legal quando eu pego meu projeto de doutorado, que outro dia eu fiz esse exercício, e vejo como eu mudei completamente nesses 4 anos, né? E eu sempre brinco também com os meus orientandos e falo, olha, um trabalho de pesquisa, que você começa um projeto e termina ele daquele jeito, tem alguma coisa errada. Porque o trabalho de pesquisa é isso. A gente tem que começar num ponto e ir para um caminho completamente diferente, que é o resultado da pesquisa. Então, aí foi por aí. Aí eu voltei, já dedicada completamente, né, à pesquisa da história do tempo presente das ditaduras do futebol, terminei o doutorado, fiz um primeiro pós-doutorado também, estudando. Aí foi mais para mega eventos, que era muito. Eu terminei em 2013, então 2014 estava o boom, né? Digamos. Foi quando saiu o meu livro, aquele momento todo do debate. Trabalhei num momento, num projeto de uma agência para o Ministério do Esporte, na época na prévia da Copa e tudo mais, e fui seguindo, né? E hoje eu continuo pesquisando. É até uma coisa que eu acho legal já dizer para vocês, para quem não ficar até o final, que eu sempre gosto de falar, tem muito tema para estudar sobre futebol, porque as pessoas às vezes ficam, eu não sei mais o que fazer, fulano já estudou. Tem sempre muito assunto, tem muito tema, é um tema muito vasto. Então eu acho que assim é um espaço de pesquisa que a gente tem que enfrentar mais e que tem que ser tem que ser de interesse mesmo das pessoas, né? Porque eu acho que ele impacta diretamente na nossa sociedade Com e certeza. cada vez a gente percebe mais isso, né? Não, com certeza. O futebol ele é um fenômeno social, né? Que ajuda a gente a entender muitas coisas, principalmente a própria história do Brasil, né? Então é muito importante o estudo. Outro ponto que a gente queria falar um pouquinho também é sobre essa relação do futebol e da política, né? Em vários momentos da história do Brasil, teve muito essa mistura, apesar de
muitos comentaristas, né, talvez, algumas pessoas mais ligadas ao futebol ainda falarem que futebol e política não se mistura. Então, é uma falácia horrível isso. A gente sabe que, né, enfim, nas últimas eleições mesmo, presidenciais, né, a gente teve aí o Jair Bolsonaro, que até então era, né, candidato, vestiu camisa de todos os times. E aí tem também a questão da ditadura, né, que é o que você trabalha, como que o futebol ele foi utilizado também naquele período, né, como principalmente ali, se a gente pensar na Copa de 70, por exemplo, a gente estava no meio do pior, né, vamos dizer assim, momento da ditadura. Um pouquinho antes tinha sido instaurado o AI-5, e aí o governo, né, os militares utilizando o futebol como para, né, enfim, de certa forma defender, né, a ditadura. Então, como que você vê, assim, dentro das suas pesquisas ou, né, dentro do seu conhecimento sobre essas relações de futebol e sociedade política no Brasil, como que você vê essa relação, como que ela funcionava? E também isso já é um tema também, né, assim, importante para estudar na historiografia, né, para entender esses processos. Como que você acha legal trabalhar essas questões? Então, essa ideia, né, de futebol e política não se mistura, esporte e política não se mistura, ela é uma das grandes falácias, digamos, contemporâneas, né? Inclusive, não só o futebol, se a gente pega Olimpíadas, Jogos Olímpicos, né, sempre se misturaram. Inclusive, as próprias competições esportivas modernas, elas nascem, né, os grandes eventos, que depois vão se tornar mega eventos, eles partem de uma concepção política, né? Seja do enfrentamento entre as nações, entre os atletas, a gente não pode tirar. Essa despolitização do esporte, eu acho que a gente precisa pensá-la a partir do ponto da pergunta que é: a quem interessa essa despolitização? Né? Eu lembro que teve uma vez que alguém falou para mim assim: ah, mas vocês ficam, o futebol é o ópio do povo, vocês levam muito a sério, gastam dinheiro público, pesquisa e tudo. Falei, pois é, se você parar para olhar todo o impacto que o futebol, né, principalmente no nosso caso, né, como brasileiros, ou que os esportes têm no mundo, a quantidade, o dinheiro que isso, né, que gira em torno disso, as relações de poder, de trabalho. Tem agora umas pesquisas muito legais nos orientandos meus discutindo relações trabalhistas a partir do futebol, né? Eu tive um aluno que em dezembro, um pouco, mais ou menos um mês antes da questão, né, daquela tragédia do Ninho do Urubu, tinha feito exatamente uma denúncia numa monografia sobre o trabalho infantil escravo no futebol brasileiro, né? Ou seja, se a gente simplesmente diz que futebol e política não se misturam e a gente não tem que dar essa atenção, digamos, não tem que estudar, a gente está ignorando tudo isso. Então, eu acho que é fundamental a gente entender a quem interessa despolitizar e diminuir o peso, né, que o futebol e os esportes, de uma forma geral, têm na nossa sociedade. Vai muito além, e aí eu digo de novo, como uma pessoa que adora, que ama futebol e ama ir ao estádio, vai muito além daquele momento de prazer que a gente tem lá, que, claro, também é muito válido estudar, né? Tipo, tem trabalhos maravilhosos sobre o que é o ser torcedor, né? O que significa a questão da identidade que a gente tem, de você encontra, você está viajando e vê alguém com a camisa do seu time. Todas essas discussões são muito importantes e isso tudo é parte do objeto de estudo da historiografia e das ciências humanas de uma forma geral. Então, cada vez que eu ouço alguém falar futebol e política não se mistura, e essa frase, né, ela foi muito utilizada por João Avelange quando ele era questionado, por exemplo, por sentar para negociar com ditadores, né? Porque ele permitia a presença de ditadores na FIFA ou organizava eventos, tudo isso. É sempre, eu falo, a gente tem que questionar a quem interessa essa despolitização, tá? E hoje eu acho muito legal, já trazendo um pouco mais para, né, para o nosso momento presente, porque a gente tem visto muitas manifestações de torcedores, né, aquela bandeira do torcedores antifascistas, né, torcidas antifascistas, mas também de atletas, o que eu acho muito legal, porque é outra questão que a gente tem, que é o atleta como despolitizado
e como quase um ignorante, né? Como se ele não tivesse nenhum senso de nada, assim, ele não tivesse noção de poder, de lugar social. Sendo que Oi? não tivesse nenhum poder de posicionamento político, né? É, ou como se não foi a última grande que a gente teve, né, a confusão, digamos assim, foi quando o Raí fez um comentário recentemente. Eu já perdi um pouco a noção do tempo, desculpa, no meio dessa pandemia, já tenho mais de um mês, acho que tem mais de um mês já, né? E o Casagrande foi e falou, como assim não pode, sabe? Por que que ele é um atleta e ele não pode se pronunciar politicamente? Como, porque, e isso, gente, eu acho muito interessante a gente lembrar também que tem é um percurso de dois lados, né? Tipo, tem dois para a gente pensar. Ele se posicionou tanto aí no caso, né? O que a maioria, imagino, de quem está assistindo, até pelo tema e por ser historiador, que seria uma coisa mais progressista, mas também tem jogadores que vão ser mais conservadores e eles têm o direito de se manifestar politicamente, Com certeza. né? Então, essa é uma demanda da gente tentar acabar com essa despolitização em todos os âmbitos, inclusive das torcidas organizadas também, né? Que tem todo um estigma de violência, de como se elas fossem simplesmente espaço de brigas e tudo isso. E a gente está vendo elas se manifestarem politicamente agora, como já fizeram em outros momentos. Mas você tinha perguntado mais coisas, desculpa, deixa eu lembrar aqui. Você tinha perguntado também sobre a questão das ditaduras, né? Quando eu comecei meu trabalho de doutorado, eu parti do princípio de que as ditaduras, né, do Brasil e da Argentina, que eram as que eu trabalhava, elas tinham se apropriado, de certa forma, das vitórias a seu favor. Em que sentido, né? Eu não defendo uma tese do tipo de que elas foram lá e forçaram a vencer e tudo isso, tá? Que era, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito em relação a Itália em 1934 com Mussolini, que entra em campo, ameaça jogador, né? Não vi dessa mesma forma, pelo menos as minhas fontes e as minhas leituras não chegaram a isso, mas não restam dúvidas, e eu parto desse princípio de que essas duas ditaduras tentaram sim se associar, né? A propaganda das ditaduras vai tentar e de certa forma ela é muito positiva, ela é positiva no sentido de que elas conseguem o que elas querem, né, de associar as ditaduras à vitória, como se fosse, na verdade, um grande momento de vitória do país como dos dois países como um todo. Enfim, tudo isso a gente vê ali nas duas ditaduras. Mas uma das questões que eu me perguntava, que foi o que saiu do meu mestrado, ficou a minha dúvida, mas era só isso? Quando a gente fala em manifestações políticas e sociais disso, né? Ou seja, e isso me lembrou muito. Eu fiz uma entrevista com o Juca Kfouri, o jornalista, né? Porque o Juca Kfouri, eu não sei se vocês sabem da história dele, mas ele era estudante da USP, de Ciências Sociais, Ciência Política, na época da Copa de 70, né? E Uhum. ele sempre foi de esquerda, e tudo mais, e ele contando como é que foi para ele a questão, exatamente essa discussão, né? De você de esquerda tá torcendo para a Copa, que é da ditadura. E aí ele fez uma vez ele falou uma frase numa entrevista para mim que eu até hoje falo isso para meus alunos. Ele falou: a gente vai deixar a ditadura tirar até isso, até o que é mais nosso, que é o amor pelo esporte, pelo futebol. E isso apareceu muito durante a minha pesquisa no caso da Argentina, né? Porque na Argentina foi ainda mais forte essa associação entre torcer-se da ditadura. A Copa da Argentina vira a Copa da ditadura para internacionalmente até hoje. É uma questão que vira e mexe. Eu leio algum artigo numa revista, num jornal, sabe? Assim, e eu acho que falta pensar que foi um pouco mais, foi, não um pouco, mas foi muito mais do que isso. A gente tem depoimentos, no caso da Argentina, que são muito tocantes, e aí eu convido todos vocês que têm interesse no assunto a procurarem, porque tem vários. A Argentina está com muito material disponível durante a pandemia para pesquisa, então, para quem é historiador, é um sonho. Né? A Memória Aberta, uma instituição que foi onde eu principalmente pesquisei, eles estão liberando tudo assim para facilitar a pandemia e tem muitos vídeos, muitos depoimentos e algumas pessoas, por exemplo, que narravam, né, que falavam, olha, naquele momento em que eu estava preso, desaparecido dentro de um centro clandestino e a gente pôde assistir a um jogo de futebol,
né? A gente podia assistir a Copa. Ou tem casos de que os torturadores, naquele momento, eles paravam de torturar os presos e assistiam os jogos junto com os presos e abraçavam os presos, né? Então eles falam que pra gente isso é muito assim, ó, que coisa absurda, mas pra eles era um momento em que eu voltava a ser humano, porque eles me desumanizavam, né? O centro clandestino, a tortura, ela desumaniza. Então, a gente precisa pensar também de outras formas, né? Foi um espaço também para organizações de direitos humanos conseguirem fazer denúncias contra a ditadura da Argentina, porque a Copa foi lá. Então aí é diferente, você não pode simplesmente sair espancando e expulsar todo mundo da praça pública. Os jornalistas internacionais estão lá, eles estão vendo, as mães da Praça de Maio, elas vão denunciar. Então tem um outro lado aí que eu acho que é importante, né? Que a gente também que a gente recupere e não sei, pode ser de novo, né? Pelo fato de eu gostar muito e eu precisava, talvez que o esporte, que o futebol fosse mais do que aquela coisa manipulável, sabe? Mas enfim, eu acho que é importante isso. E isso também é legal porque eu vejo hoje os meus alunos, né? Que uma geração né, depois da minha, assim, já procurando exatamente essas outras formas de pesquisar e de entender o futebol. Sim, nossa, realmente essa questão do futebol na época da ditadura, eu li recentemente um artigo também que falava justamente sobre isso. Assim, inclusive aqui no Brasil, né? Que nos horários de jogos na Copa, se eu não me engano, acho que era da Copa de 70 mesmo. Os militares deixavam, né, os presos assistirem aos jogos. Então realmente e outra coisa que a gente que você citou aí, que eu também recentemente eu li o livro do Eduardo Galeano, Futebol, o Sol e a Sombra. E aí dos pontos que mais me chamou a atenção foi justamente uma parte que ele fala isso sobre o futebol como ópio do povo. E aí das pesquisas que eu tenho lido também, que relacionam isso, assim, acho que até uma parte da historiografia, né? Tem muita essa questão da elitização do futebol. Acho que, inclusive hoje, né? Hoje acho que está bem maior isso, inclusive nos estádios e tudo mais. Toda essa discussão está muito presente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão da elitização, essa questão de como que a esquerda, né, estuda o futebol de certa forma, vendo, alguns pesquisadores veem realmente o futebol como ópio do povo, né, como, né, o esporte da ralé, porque é um esporte muito movido à paixão, né? Então, é aquela coisa que estaria desligada do racional, né? Então, tem muito essa questão. Por um outro lado, hoje em dia, a gente vê um crescimento ao contrário, né? Assim, você vê, principalmente nos estádios, né? Pelo preço dos ingressos, inclusive, principalmente quando é jogo da seleção. Então, assim, esse processo de elitização que vem sendo o futebol. Então, aí você para pensar, não, então agora o futebol não é mais esporte da ralé, né? Então, agora já virou esporte da elite. E o esforço também, inclusive, que os clubes vêm fazendo para esse processo. Tem dos grandes, digamos assim, a historiografia, a história do futebol, né, no Brasil. É aquele mito fundador do Charles Miller e tudo isso. Já existem alguns trabalhos muito interessantes há algum tempo. Tem o Leonardo Pereira, que hoje é professor na PUC aqui do Rio de Janeiro. Ele, olha, deixa eu pensar, foi antes de eu começar no mestrado, né? Eu acho que foi o mestrado dele, agora eu não lembro, que virou um livro muito legal, que ele já questionava a ideia, né, de que, não de que o futebol chega a partir das elites, tá? Porque, de fato, ele chega no Brasil, né, mas da questão de que ele só se populariza lá para mais ou menos a década de 1920, por aí. Ele mostra como já existia antes, né, clubes, o mais conhecido de todos é o Bangu, né, aqui do Rio de Janeiro, se fala muito do Bangu, que era um clube de operários, mas também, né, de novo, lá vou eu fazer propaganda dos meus orientandos, eu tenho os dois orientandos hoje estudando futebol na Primeira República, um deles com um trabalho que é muito legal e que ele agora está no doutorado, e no mestrado dele, a banca chamou muita atenção para a importância daquilo que ele estuda os clubes do subúrbio no Rio de Janeiro, e ele descobriu, o Glauco,
né? Ele descobriu uma liga suburbana em paralela à liga que existia, que era a Liga Metropolitana do Rio de Janeiro. Então ele mostra como, na verdade, é muito legal, porque a gente estava falando, né, para estudar a história do Brasil, você falou no início. Aqui no caso da história do Rio de Janeiro, como ele sai de um centro do poder, que é a capital federal naquele momento, que é a cidade do Rio de Janeiro, e um centro muito mesmo, centro, né, do Rio, ali da região central, e alguns bairros mais conhecidos, Botafogo, por ali. E ele vai para áreas que as pessoas praticamente não têm conhecimento histórico. E é muito legal, porque ele mostra, a partir daí, a associação, né? O associativismo pelos clubes de futebol, a importância dos bairros, das relações entre essas vizinhanças, a importância desses clubes. Grande parte deles, né, acabou sumindo de fato com o tempo, mas ele mostra como era uma coisa muito mais ampla do que essa ideia que a gente tem e que muitas pessoas devem escutar fora do Rio de Janeiro, dos quatro grandes e o América que existia, no máximo o Bangu, né? Ele mostra que não, que tem uma multiplicidade de clubes ali. Mas foi durante muito tempo, e como você também colocou muito bem, Ana, até hoje ainda é uma visão para muitas pessoas mais progressistas e de esquerda de futebol é o ópio do povo. Né? Essa coisa de que eu não acredito que enquanto vocês estão fazendo, vocês estão assistindo o jogo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É um discurso muito elitista também. Né? Inclusive é um discurso que uma vez eu conversando com um colega meu, ele falou para mim, é um discurso muito elitista, é um discurso muito conservador, no sentido de que a gente não deveria valorizar o que nos dá prazer, né? E que as pessoas precisam de prazer. Eu me lembro muito da música do Chico Buarque, né? Que ele vai falar, a gente vai tomando que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. É um pouco por aí, sabe? Claro, não significa que a gente não vá fazer uma crítica à forma como ele vai ser, né, utilizado e tudo isso. Mas eu acho muito pobre em termos de análise histórica, a gente simplesmente reduzir que todo mundo que está dentro de um estádio de futebol, né, numa manifestação de massa, numa manifestação coletiva como essa, é um bando de alienado que não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Isso ainda mais se a gente for pensar quanto tempo você passa da sua vida dentro de um estádio de futebol e quanto tempo tudo que você pode fazer fora dele, né? Então, é uma questão que eu acho que é fundamental. E cada vez mais também eu tenho percebido que é um grande elemento. Aqui eu vou falar como professora, é uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos. De novo, com a Rosana da Câmara Teixeira, a gente está com um projeto agora muito legal que a gente está tentando conseguir algum tipo de financiamento, vendo para onde a gente consegue, vai publicar uma coletânea pela Eduf, que é sobre futebol em sala de aula. Como o futebol pode servir para historiadores, sociólogos, antropólogos, né? Mas como uma forma da gente levar e conseguir se conectar com os nossos alunos em sala de aula. Principalmente, por exemplo, no momento hoje em que eu vejo muitos colegas meus no ensino fundamental, no ensino médio, né, muito assustados com denúncias, gravação de aula, um controle dentro da sala de aula, né? E eles falam, poxa, como é que eu vou discutir, por exemplo, ditadura? Porque a gente está perdendo a narrativa, né, para o senso comum, de certa forma, de que, inclusive, aluno que chega agora para a gente negando que aconteceu uma ditadura. E como o futebol pode ser uma forma da gente trazer muitas questões para a sala de aula e conseguir o interesse desses alunos, né? O debate, eu acho que é fundamental hoje para a gente pensar. Como, por exemplo, a gente pensar hoje que eu participei de um evento, de uma live também, acho que mês passado, que alguém perguntou sobre o que eu achava da volta do Campeonato Carioca. Ainda não tinham voltado os outros, só tinha voltado o Campeonato Carioca naquele momento. Ou estava por voltar, não lembro. E aí eu falei pra ele, gente, eu acho assim, deplorável, eu acho macabro que você tem um jogo de futebol de um lado de um hospital de campanha numa cidade com a quantidade de mortes que nós temos como Rio de Janeiro, né? E agora o país todo. E assim, e como é que tem um gol e a pessoa tá internada naquele hospital de campanha? Então, assim, mas como isso também gerou um debate na cidade do Rio de Janeiro entre os clubes e tudo mais, que eu achei muito legal e muito interessante, sabe? Assim, porque é exatamente isso, vai muito além da gente colocar ou não o clube para. É só não colocar a torcida. E tem inclusive a discussão essa: o que é o jogo sem a torcida? Para quem é o jogo, que foi o que você colocou agora, né? Vai aumentando o valor dos ingressos, que é uma disputa. Eu não sou flamenguista, mas Não, tenho muitos amigos flamenguistas.
E a gente fica nessa rivalidade brincando, né? Eu falando, olha lá o clube de vocês quando cobra pro ingresso. Mas eu fico muito feliz de ver que praticamente todos, pelo menos os mais próximos a mim, se organizaram em grupos de democracia, de Flamengo do povo, Flamengo da gente, não lembro agora exatamente como é que é, Eu, reivindicando o lado popular do clube, sim, com certeza. Eu acho que a né? Do torcedor e do clube. Biel, né, tá num caminho muito ao contrário do que a torcida é. Mas isso é com certeza é a parte triste, na verdade. Porque é o que a gente vem falando, né? Na verdade, assim, claro que hoje eu acredito a diretoria do Flamengo acho que é a que está despencando nesse sentido, né? Assim, total apoio, né? Enfim, ao governo e principalmente inclusive foi um dos clubes que mais brigaram, né? Pela volta do campeonato, porque obviamente não está pensando na situação do país, não está pensando em vida, né? Está pensando no lucro, né? O tanto, né? Como você mesmo falou, o futebol ele envolve muito dinheiro. Então, economicamente falando tanto para esses clubes e até para o país de uma forma geral, é uma perda econômica, vamos dizer assim. Então, quando a diretoria do clube só pensa por esse lado, aí né, já quer voltar, enfim. E é interessante isso porque, assim, ao mesmo tempo, a gente continua sendo torcedor, né? Então eu até brinco com meus colegas, eu fico assim, e aí, vai comemorar, não vai comemorar? Mas é o tipo de coisa que, gente, a gente precisa lembrar disso, né? O futebol envolve paixões, o futebol, ele... E essa é a grande graça do futebol, né? O que move o futebol. Mas eu acho legal isso, porque muitas pessoas... Né, se colocaram contra e utilizaram isso para denunciar, inclusive, o elitismo do próprio clube, né? Ou seja, no momento em que o clube está ganhando tantos campeonatos e que o clube está se destacando dessa forma, esses torcedores se colocaram contra essa diretoria e contra as políticas dela. Então, eu acho que isso precisa ser relevado. E, de novo, eu acho que aí, como é que a gente vai dizer que isso é o ópio do povo? Sim. Sabe, assim, ou seja, não, a torcida também ela tem um protagonismo de trazer o clube para o que ela representa no clube, Com certeza. né? Então eu acho que isso a gente precisa destacar, porque a gente também tem outro problema, né? O que sai na grande mídia é o que a grande mídia quer. Então, muitas vezes o que a gente vai ver eu lembro disso quando aconteceu uma final agora eu vou esquecer, do Sul-Americana, eu acho, em 2017 com o Flamengo, e que foi uma violência absurda no lado de fora, né? Tipo, policial e tudo. E eu não tava, eu morava na época na esquina do Maracanã, mas eu não tava, e depois no dia seguinte eu fui comentar com uns alunos meus, falando para eles, né, o que aconteceu ontem e tal. E eles estavam assim, transtornados com a violência que eles passaram ali, revoltados e falando, isso não é possível. E eu falei, e era muito estranho, porque como eu estava de fora, a mídia não mostrava isso, mostrava como se os torcedores não estivessem nem aí, entraram, foram torcer e tchau, sabe? Então, eu acho que é importante também a gente resgatar isso e existem muitos trabalhos e muitos bons trabalhos de pesquisadores sobre torcida organizada, né? Acho que a gente precisa mais do que nunca trazer o debate de uma outra forma, que eu não estou falando só estou falando de torcedores de uma forma geral, né? Mas as organizadas também, porque a gente precisa urgentemente repensar, porque entre outras questões que levou a esse elitismo né, aí é uma interpretação minha, aumenta cada vez mais esse elitismo, é exatamente essa justificativa de que o torcedor é violento. E E é, mas, é né, a essa questão da torcida organizada. A da visão torcida organizada e uma coisa que é absurda, né? De que o torcedor é violento, porque o torcedor violento é o torcedor das massas, é o torcedor de classes mais baixas, né? O que é um absurdo. Tem um pesquisador também que tem um trabalho muito legal, que é o Bernardo Borges Buarque de Holanda, sobre futebol, que ele faz algumas análises muito interessantes sobre como tem tudo a ver também, hoje em dia, essa forma de torcer, né, com o neoliberalismo. Porque, na verdade, o torcer é uma coletividade. Você se entende como torcedor de um clube a partir de uma coletividade. E o neoliberalismo é o individualismo total. Então, essa concepção, né, de você expulsar a torcida, de você colocar o torcedor, que a gente brinca, né, que é o torcedor da televisão, que ele vai lá e só quer ficar tirando selfie, que às vezes nem vê o jogo que está acontecendo, Uhum. né, e tudo mais, é uma individualização que a gente vive na sociedade como um todo.
E que ela chega, a gente ali no jogo de futebol, ela aparece como um extremo, porque você está como espectador daquilo, né? Então a gente precisa repensar também as nossas relações sociais de uma forma geral, e o que acontece no estádio de futebol é um reflexo de algo muito maior na nossa sociedade. Com certeza. Pois é, já que a gente já entrou nessa discussão mais relacionada às mídias, tem uma pergunta aqui que a gente recebeu. Ah, como que você vê esse fim do monopólio da Rede Globo nas transmissões dos jogos de futebol? Então, eu não é exatamente a minha área de estudo, tá, gente? Então é muito mais palpite do que pesquisa mesmo, né? Que outro dia também estava conversando com amigos falando, nossa, né? Porque olha só, a gente que pesquisa futebol e tanto tempo, né? Tantas críticas à forma da questão da Rede Globo, uma crítica que eu sempre tive, que eu falava com meus alunos em sala de aula, que eu achava absurdo, era o horário do jogo. O jogo 9h45 da noite, gente, como é que o trabalhador volta para casa, sabe? Como é que você acorda no dia seguinte para trabalhar? Porque para você sair, por exemplo, do Maracanã, aqui, né? Uhum. Para dar um exemplo que é o que eu conheço mais. Se você sai do Maracanã meia-noite, você vai chegar na sua casa, dependendo de onde você mora, 2, 3 da manhã. E tem para você sair da sua casa e trabalhar de novo, você vai ter que sair de casa a que horas? Você acordar às 5? Né? Então, como de novo, tá vendo? Tudo vai expulsando o trabalhador, né? De certa forma. Mas isso tinha muito a ver com o horário do jogo pela televisão, pela TV Globo, né? Então, aí também entra uma outra questão que agora eu acho muito interessante como a Globo se coloca como se fosse a grande defensora, digamos assim, né, de um futebol popular, quando ela tem uma grande responsabilidade nessa elitização, Com né? E inclusive uma grande responsabilidade nessa disputa que está acontecendo agora, porque era a forma como ela negociava antes com cada clube. Então, agora ela tá, né? É uma briga ali que vamos ver onde vai dar. Mas que eu acho muito complicada, porque tem gente que alega, eu já vi alguns comentários, aquelas besteiras de ler comentários de internet, né? Eu fui ler alguns sobre esse assunto e a pessoa falava, é muito mais democrático na internet. Até que ponto? Porque a internet também, para você assistir um jogo de futebol, você tem que ter uma internet muito boa, com uma velocidade, porque você não aguenta, se você está no dados, 2 horas assistindo. Os certeza. dados acabam, né? Para ter um mínimo de uma qualidade. Ou então você vai assistir dependendo do seu computador, a sua internet né, de banda larga, mas tem que ter um mínimo de qualidade. Então não é tão democrático assim, sabe? A gente precisa repensar. Democrático mesmo é ingresso acessível e TV aberta. Com certeza. Entendeu? Tipo, discutir que quem tá. Eu vou assistir pelo Facebook, que aí de novo, né, gente? Assim, a gente está aqui no Instagram, que é do Facebook. Espero que não estejam nos escutando e não nos derrubem, mas a gente está entregando nossos dados e nossas vidas para esse povo. Sim. Sabe? E assim, quando você tá ali, nada é por acaso. O Facebook não quer transmitir o jogo por acaso. O Facebook está transmitindo o jogo e tá ali mapeando todos os seus gostos. Você pode ter certeza que quem assiste jogo pelo Facebook, no dia seguinte só aparece propaganda de coisa de futebol, como a gente brinca, né? Que você fala alguma coisa perto do Instagram, pipoca propaganda. A gente está sendo o tempo inteiro controlado e esses grandes grupos de mídia, de mídias sociais também, não só mídias tradicionais, eles estão brigando não é à toa pela transmissão do futebol, tá? Porque se fosse só uma questão de, eles querem publicidade e tal, eles estavam brigando pela camisa. Eles estavam brigando para pôr o nome na camisa. Vocês perceberam? O Facebook não está lá discutindo que ele quer colocar o nome dele na camisa do clube. Ele quer transmitir o jogo do clube, né? Então isso eu acho que falta muitas vezes, de novo, por ser uma paixão, por ser uma coisa que mexe com as nossas emoções, falta muitas vezes que a gente também consiga respirar e ter um senso crítico para olhar para isso. O que facilita muito quando não é o nosso clube, que é o meu caso agora, não é o meu clube que está envolvido aí, até está tentando, coitado, mas andando numa fase meio ruim, não tá, quem está ganhando destaque é o rival. Mas Eu, é isso, entendeu? Então a gente consegue. torcedor, nesse momento, dá uma segurada. Eu sou rival, né? Que eu sou flamenguista desde criança, assim. E eu confesso que no primeiro jogo do retorno do Carioca, eu fiquei o dia inteiro, não vou ver, não vou ver, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Quando faltava 5 minutos, eu falei, nossa, deixa eu dar só uma olhadinha. Vou ver de 5 em 5 minutos. Porque é muito difícil. Pra quem Ainda gosta, mais no momento que a gente está, né? A gente no meio de uma pandemia. Porque no primeiro momento que começaram as reprises, era muito legal ver as reprises, né? Mas é, chegou uma hora que ninguém aguentava mais ver jogo velho. A gente queria jogo que não sabia o resultado, digamos assim, né? assim, A gente queria emoção.
E é difícil mesmo, sabe? Eu acho que é complicado. Ana, eu tô vendo, tinha uma pergunta aqui, que eu acho que você tinha me mandado antes, que era, que eu acho legal, que é quais as dificuldades de se escrever uma história comparada das Isso. seleções que, né? Eu sou uma grande fã do estudo da história comparada, tá? Eu sempre, em termos metodológicos, né? Eu acho que é uma grande aventura, é algo que abre muito a nossa mente. Não sei se vocês, se alguém que está acompanhando aí já se arriscou, né? Porque história comparada é uma coisa que pode ser muito ampla. Tem gente que estuda, por exemplo, principalmente o esporte permite isso, você estudar o tempo presente, estudar a antiguidade, né? Eu sempre mantive, digamos, um certo paralelismo cronológico, mas sempre me permitiu enxergar questões que eu acredito que eu não teria enxergado sem a comparação. Por isso que eu acho muito legal e eu acho que nos permite e a ideia de que você não vai fazer a comparação para procurar o que é igual. Porque a gente faz muito isso, né? Se você viaja, se fica isso aqui, parece o bairro tal de não sei aonde. A gente fica sempre procurando algo que a gente quer o conhecido, que é o nosso lugar de conforto. A história comparada, eu acho que ela funciona quando a gente sai do nosso lugar de conforto. E isso, para mim, por exemplo, foi fundamental estudar Brasil e Argentina a partir, como brasileira, no primeiro momento, né, na Argentina, mas comparar exatamente o que era para esses dois países e as diferenças. E ali eu pude perceber grandes diferenças também nas próprias ditaduras, né? Porque é outra coisa que muitas vezes acontece. As ditaduras da América Latina, da América do Sul, principalmente nos anos 60 e 70. Todo mundo dentro do mesmo saco, é todo mundo economicamente igual, é todo mundo politicamente. E aí você vai vendo como tem muitas diferenças, muitas matizes, muitas variáveis, e isso nos permite olhar para a nossa ditadura de uma outra forma também, né? O que é muito interessante, porque muita gente já vinha para mim com o discurso do então, você já viu, né? Você estuda a Argentina, você sabe que a nossa ditadura foi muito mais tranquila do que a Argentina. Não, né? Não existe isso, não existe, digamos, um parâmetro aí entre ditaduras, um medidor de autoritarismo, né? As duas ditaduras foram horríveis, as duas ditaduras têm consequências muito pesadas para os dois países, e eu acho que estudar as duas nos permite perceber hoje características das nossas sociedades que já vem principalmente daquela época, né? Hoje a gente para a gente entender a violência policial que a gente vive hoje, por exemplo, a gente não entende violência do Estado no Brasil se a gente não for voltando, né? Inclusive o poder que se tem hoje das polícias, da onde vem, de como vem, ou até agora os trabalhos mais recentes, saindo um pouco do futebol também, que nos mostra a própria ideia da corrupção. Né? O trabalho do Pedro Campos, da UF, não sei se vocês conhecem, é um trabalho muito legal, chamado Estranhas Catedrais, que ele vai falar das empreiteiras durante a ditadura e como elas vão crescer e tudo que a gente vai vendo aí de Lava Jato, né, começa lá na ditadura. Então, não tinha corrupção, né, não tinha nada disso. Ele vai mostrando um livro muito legal, publicado pela Eduf, editora da UF, né, ganhou o prêmio Jabuti, e tudo. Que ele vai mostrando. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar da comparação. Né? O caso do Pedro, desculpa, nem é uma de comparativo, não. Essa foi só um exemplo pelos temas. Mas acho que eu sempre acho legal né, estimulo os alunos a estudarem de forma comparativa, se puderem, porque eu acho que nos permite ampliar as nossas interpretações de uma forma muito legal, muito interessante. Sim, com certeza. Tem uma outra pergunta que a gente recebeu aqui. Se para você tentar fazer uma relação aí entre o movimento Democracia Corintiana, no contexto de democratização pós-ditadura militar, e o movimento das torcidas antifascistas no atual contexto político nacional, em que vivemos aí uma crise, né, de saúde pública, gerida sob uma política econômica neoliberal em flagrante fracasso, né? Qual que é a importância desses fenômenos, dessa atuação? Acho que é fundamental, inclusive porque, de novo, a gente está mostrando não só que o futebol não é o ópio do povo, necessariamente, mas como a gente também não tem essa. Que eu digo, eu, como professora de Brasil na UF, né, eu dou muita aula para curso externo da história. E eu já dei também aula na FRJ para os cursos externos, e eu sempre falo para eles, né, quando a gente vai estudar a República, eu falo: olha, o primeiro mito que a gente tem que derrubar é de que nós somos um povo pacífico. De que nós somos um povo que não se manifesta, um povo de que aceita tudo. Não, a história ela está construída, mais do que construída, né? Existe uma opção, porque existem muitos trabalhos que mostram que não é assim, mas por que os trabalhos, digamos, e as versões, né, da história que
que corroboram essa ideia, elas prevalecem, né? De novo, a gente tem que perguntar quem isso beneficia, para quem está se beneficiando disso. Mas eu falo, nós não somos um povo pacífico. Nunca fomos um povo pacífico, tá? Então, a gente tem que repensar também, que eu acho interessante, como é fundamental que um esporte como o futebol, que tem um papel na nossa sociedade, né, que é o elemento de identidade nacional tão forte para a gente, eu vejo de uma forma muito positiva que ele seja um espaço de que dele nasça manifestações políticas mais amplas. Tá? Eu acho isso fundamental, eu acho isso muito bom, muito positivo. Né? O caso da democracia corintiana, eu acho muito legal, inclusive, de novo, naquela ideia de como, né, falar com os alunos sobre o assunto, eu sempre gosto de passar alguns documentários que tem, todos eles eu acho que estão disponíveis no YouTube, se vocês procurarem, tem uns filmes muito legais sobre a democracia corintiana, e eu passo em sala de aula para a gente começar a entender ali também o movimento das diretas, né, de como é um movimento amplo e que tem participação de vários setores da sociedade, porque quando eu, por exemplo, fui estudante, falava-se muito dos cantores, dos políticos, mas ninguém falava que tinha jogadores de futebol em cima do palanque defendendo, né, a democracia. E o Sócrates era um dos grandes nomes. Assim, tem uma capa que é muito legal da revista Placar, porque o Sócrates fala, né? Se a diretas não passar, eu vou embora, porque ele estava com uma proposta para ir para a Itália. Ele fala, se não passar, eu vou embora. Aí a Placar faz uma capa que é ele como Dom Pedro falando, né? Diga ao povo que fico. Então, assim, é muito legal isso, porque aí você pensa, pô, é uma revista desportiva, de grande circulação, que está debatendo temas políticos dessa forma. A Placar sempre, né, teve um grande, pelo menos ali até a década de 80, ela foi um grande espaço de discussão de debate políticos e tudo mais. Então, é muito interessante ver como, e a Placar dos meios de comunicação, se não foi o único, foi um dos poucos que comprou e apoiou a democracia corintiana naquele momento. Porque o mundo do futebol é um mundo muito conservador também. Então a gente também tem que lembrar isso, né? A gente está falando de pessoas que o sonho delas, a carreira delas no futebol, poderia estar condicionada ao fato de você simplesmente se opor ou se pronunciar e ser cortado, e ser excluído. Né? Que é o caso, por exemplo, também que tem, de novo, vou fazer propaganda, uma dissertação que agora vai para a fase de qualificação de um aluno meu, que é o Gabriel Félix, sobre dois filmes que retratam o Afonsinho, que foi jogador do Botafogo, né? E o Afonsinho tem uma história muito legal, porque o Afonsinho vai para a justiça brigar pelo passe dele na década de 1970. Então, aí, de novo, você falei, a gente tem aí uma discussão toda sobre a questão do trabalho, né? De que, gente, é muito. Assim, tem um outro também, um outro Gabriel, que estuda a profissionalização na década de 1930. E aí ele estuda os jogadores que não quiseram a profissionalização. E eu fico lendo os trabalhos deles, os projetos, pensando, gente, é muito louco, porque a gente está estudando, sei lá, Getúlio Vargas e as leis trabalhistas na década de 1930, aí depois a gente vai discutir a década de 1980, né, quando começa a reforma do neoliberalismo, as reformas da ditadura trabalhistas e tudo mais. E essas pessoas, elas não têm direito ao trabalho delas, sabe? Assim, elas não têm. As relações de trabalho são completamente como se fosse um mundo à parte. E é uma carreira que também termina muito cedo. E essa visão que a gente tem hoje de que o jogador de futebol, né, ele fica famoso e vira milionário, isso é uma coisa também da década de 80 mais para frente. Tem o caso, não sei se vocês sabem, de jogadores da Copa de 1950, da seleção que foi derrotada no Maracanaço, que termina a carreira, faz concurso público e vira censor da ditadura. Porque ele, ser censor era um concurso público, né? Como foi para eu fazer ser professora, você faz um concurso público. Então, é interessante a gente pensar isso, como mudam as relações trabalhistas também no mundo do futebol, de acordo com o que muda a transformação tanto do mega evento, como essa coisa, né, da mídia no mundo mais contemporâneo, a transformação e tudo mais que o esporte ganha hoje, as transmissões televisivas, a questão do marketing e tudo mais. Mas eu acho que voltando lá, né, para o gancho da pergunta, acho que essas manifestações mostram como, de novo, o futebol é muito mais do que 11 pessoas jogando em campo, né? Ele é um espaço, sim, de manifestações políticas que eu acho que é fundamental que seja. Recentemente também teve o caso de torcedores do Botafogo com faixas antifascistas, e aí é muito interessante, lembra, porque existe essa coisa de que você não pode ter política dentro do estádio. E aí quem define o que é política dentro do estádio? Né?
é isso, assim, de novo, a gente não vai questionar isso, e aí volta para o meu ponto inicial, que é, mas o futebol e política não se misturam. Se a gente aceita isso, então a gente está aceitando que eles controlem o tipo de roupa que você está usando dentro do estádio já, porque você não pode com uma camisa de oposição, você não pode levar uma faixa. Óbvio que está tudo misturado. Óbvio que tudo isso tem uma relação, sabe? Então, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque a Gaviões da Fiel tem se pronunciado, né? Dizendo que ela, pela tradição democrática, não compactua com esse governo e tudo mais, mas outras organizadas, não sei se vocês acompanharam, isso é uma reportagem bem legal no El País sobre isso, organizadas que inclusive tem o Che Guevara como símbolo e que falaram que não permitem que os seus membros usem as camisas e as bandeiras, porque não querem se misturar com movimentos contra o governo, né? E que aí é muito legal. Eles falam, não, a gente só pegou o Che Guevara porque era um símbolo e tal, mas assim, despolitizando completamente uma das figuras mais políticas que a gente tem dos últimos tempos, que é o Che Guevara, que todo mundo olha e associa. Foi uma crítica muito, muito forte mesmo a essas torcidas, que utilizavam, né, ao não posicionamento político dessas torcidas, né? Então, como que você usa uma figura como Che Guevara e, né, vem e fala que, não, a gente não vai entrar em discussão política nesse momento. É muito contraditório. Muito, assim, é impressionante. E essa questão, você estava falando sobre a questão, né, de jogadores e tal. E aí, você comentando, eu lembrei do Saldanha, né? Que foi treinador do Brasil né, montou toda a seleção. E aí, por ser filiado, né, filiado ao Partido Comunista, por ter um posicionamento político muito atuante, o regime tira ele antes de ir para a Copa, né? E aí coloca o Zagallo, se eu não me engano, que vai como técnico, sendo que ele fez todo o trabalho de montagem da seleção, fez todo o trabalho aí simplesmente por ele, né, demonstrar o posicionamento político dele, ele é retirado e aí colocado outro no lugar. Então, eu acho que talvez fica um pouco também essa cultura e esse medo desses jogadores se posicionarem. Né? A gente vê Mas aí, Ana, é legal você ter trazido isso, e tem uma amiga minha que não tá aqui agora, Janaína Cordeiro, que ela sempre diz, gente, nunca fale do Saldanha perto da Lívia. Porque ela diz que aí eu não paro Ai, nunca mais. Quando você falou Saldanha, eu pensei, nossa, ainda bem que a Janaína não tá assistindo. Mas porque, na verdade, quando eu fiz o meu doutorado, né, essa questão de Saldanha para mim foi muito estranha. Eu até depois fiz um artigo sobre isso, porque não existe nem na documentação do SNI e nenhum lugar que mostre de fato que ele é afastado pela questão do posicionamento político dele, né? Ele realmente claro que ele não era, digamos assim, né, o sonho daquele momento. Mas eu lembro que uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é mais do que porque ele saiu, porque ele arrumou um monte de problema também. Arrumou problema com o Pelé, arrumou problema com o técnico do Flamengo, apareceu armado na concentração do Flamengo, dizendo que ia matar o técnico do Flamengo. Começou a perder, e aí perder em futebol é complicado. Mas o que sempre eu me questionei mais é por que o Saldanha foi chamado. Porque quando você vai no Arquivo Nacional e pede, isso é uma outra dica de pesquisa aqui muito legal, gente. O Arquivo Nacional, a gente pode mandar para eles, né, pedir uma consulta. Eu fiz isso com 3 nomes para minha tese de doutorado. Eu fiz com o Saldanha, com o Pelé e com o João Avelange. Mandei os nomes completos e acho que 3 opções, né, que poderiam ser chamados. Quando você manda para eles, eles respondem com um material, você paga um valor da digitalização e eles mandam as fichas. O Saldanha era mapeado desde a década de 40. Ou seja, o SNI, que herdou, né, da Polícia Política do Vargas todos os arquivos, tinha muita noção de quem era o Saldanha. sim, E mesmo assim, contratam o Saldanha. Né? Então, sim. isso para mim é uma coisa que fica assim, gente, isso me chama muito mais atenção, porque, ou seja, que interesse maior tinha ali, né, para eles colocarem exatamente o cara que eles sabiam que tinha sido clandestino, né, era do Partido Comunista, que fazia tudo isso, mas colocam o cara como técnico. Né? É uma questão que eu acho que a gente tem que pensar exatamente, porque isso não diminui, de novo, né? Nenhum momento um autoritarismo nessa ditadura, mas faz a gente ver até que ponto ela está disposta a negociar quando é do interesse dela. Né? Eu acho isso Com muito certeza. intrigante para a gente pensar.
Sim. Lívia, olha só, falta 10 minutos, aí a live vai cair. Aí a gente faz esse esquema, o sistema. Eu vou encerrar e aí a gente volta. Eu só encerro